Salmo 33, versículo 12 a 14. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar um pouquinho. Sentado, estenda as suas mãos e ore pela pessoa que está do seu lado. Ministra sobre ela. Pede: Senhor, visita o coração do meu irmão, visita o coração da minha irmã. Ele precisa, ela precisa da tua ajuda e do teu milagre. Amém. Irmãos, no ano de 1992, quem já era nascido, levanta a mão. Estou vendo uns grisalhos aí que não levantaram a mão. Tá, você nasceu em 93. No ano de 1992 eu recebi um dos primeiros convites para vir pregar em Feira de Santana. Foi a primeira vez que eu vim pregar na sede da Assembleia de Deus em Feira de Santana, que mais tarde passou a ser conhecida como ADEFES, uma sigla. O pastor presidente da igreja na época era o pastor Firmino Herculano. Rígido, duro, conservador. O evento era o evento de um grupo muito conhecido na época, chamado Boanerges, que estava aniversariando. O líder do grupo era o irmão Ezequias, que hoje é obreiro na Igreja Assembleia de Deus em Ribeira do Pombal. O maestro do grupo hoje vive nos Estados Unidos e é pastor de música numa igreja americana, conhecido como Will. Naquela data eu preguei uma mensagem chamada Israel e o Brasil. Nunca mais eu falei sobre esse assunto. E esta madrugada, como eu não havia direcionado alguém para ministrar hoje à noite, e também não era minha pretensão pregar, porém, quando eu não escalo ninguém com antecedência, eu entendo que não devo colocar ninguém nessa missão a queima-roupa. Então, se é para ir a queima-roupa, vou eu. E essa madrugada, este texto e esta palavra voltou ao meu coração. Eu tenho em Deus uma grande esperança sobre a nossa nação. Isso é profético. E eu gostaria de fazer um paralelo bíblico com os irmãos sobre Israel e o Brasil. Começar lembrando que o Salmo 33 é um convite do salmista para nos alegrarmos no Senhor, por causa da sua palavra. Davi, em sua percepção ao longo desse salmo, percebe que tudo que existe é resultado daquilo que Deus disse. Davi escreve: Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ainda que alguém queira anular o fato de que a criação é resultado da ação de um ser soberano, supremo, inteligente, arquiteto, idealizador de toda a criação, não há como negar que sobre toda esta orquestra universal, o mundo, o planeta,
há um grande maestro, Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Nós vivemos dias de guerras, conflitos, tragédias, mortes, notícias ruins. Em meio a tudo isso, obviamente, temos vivido tempos de provisão, de proteção, de livramento. O Senhor está conosco e tem revelado isto. No meio de todo esse cenário, o salmista é despertado por um sentimento de gratidão e diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. E é interessante, olha como o salmista diz: o Senhor olha desde o céu e vê todos os filhos dos homens. Fala com seu vizinho: ele te vê. Ele observa, diz o salmista, todos os moradores da terra desde a sua morada. É óbvio que Davi está se referindo de maneira primária a Israel, a nação eleita de Deus. Porém é indiscutível que toda nação que reconheceu Deus como seu Senhor caminhou debaixo de bênção. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que a nação de Israel foi escolhida por Deus desde o momento que ele, Deus, decidiu fazer uma aliança com Abrão. Gênesis capítulo de número 12 inicia essa relação do Deus Jeová com Abrão. E em Gênesis capítulo 15, versículo 17 a 21, Deus faz uma aliança com Abrão, e ele diz: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. E Deus tem um amor indiscutível, real e genuíno pela nação de Israel, como um pai que ama seu filho. Oséias capítulo de número 11, versículo de número 1, o Senhor diz: quando Israel era menino, eu o amei. No versículo 4 o Senhor diz: eu o atraí com as cordas do meu amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, versículo 5, diz que aos israelitas pertencem a adoção de filhos, a aliança, o culto, a promulgação da lei e as promessas. Há, sem dúvida, uma relação muito firme de Deus com esta nação. E o que eu quero nesta noite, à luz das Sagradas Escrituras, fazer um paralelo entre a nação de Israel e a nossa, e mostrar para o irmão que ao longo da história o Brasil sempre trabalhou de algum modo cruzando caminhos da descendência de Abraão. E há uma promessa de Deus sobre Abraão que diz: eu abençoarei aos que te abençoarem. O que eu quero dizer com isso? O que quero dizer é que o Brasil é uma nação que está debaixo de uma bênção específica de Deus. Eu vou falar de coisas que talvez você entenda que seja mera coincidência. Entretanto, coincidente ou não, o que se vê é uma providência de Deus sobre nós, um cuidado claro de Deus sobre o destino da nossa nação. Vamos começar pensando na chamada de Abraão em Gênesis 12.
O Senhor aparece a ele e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa expressão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma expressão estritamente messiânica. Ela aponta para Cristo, descendente de Abraão, da casa de Israel, que nasceu entre os homens para salvar a todos os homens. Mas observe que a Bíblia diz: abençoarei aos que te abençoarem. Há uma forte corrente de pensamento entre acadêmicos e pesquisadores que sugere que a relação do Brasil, ou das terras que nós conhecemos como Brasil, com a nação de Israel, dista há aproximadamente 3.000 anos atrás de nós. Como, pastor, se o Brasil só tem 1.500 anos de descoberto? Pesquisadores pesquisam, e já há os que concordam, que quando Salomão fez uma aliança, Davi fez uma aliança com os fenícios, e o rei de Tiro, e quando Salomão assume o trono em Jerusalém, e ele decide construir um templo para Deus, que na expressão hebraica o termo é palácio para Deus. Esses pesquisadores concordam, era o rei de Tiro, Irão, quem fornecia madeira de lei, madeira nobre, para a construção do templo. Além disso, a Bíblia diz que Salomão fabricou frotas de navios para transportar os produtos que eram levados para Jerusalém. Alguns historiadores concordam, a partir de estudos arqueológicos, que a região do mundo que ofereceu madeira para aquela grande obra de Salomão, comprada na mão dos fenícios, era o que nós conhecemos hoje como região amazônica. O período de viagem era de 3 anos para vir buscar madeira e levá-la de volta. Se você pesquisar isso, a internet está cheia de artigos sobre esse assunto, e Deodoro da Sicília, grande historiador, trabalha essa tese, é ele quem defende essa tese, e a partir daí outros grandes arqueólogos e historiadores defendem a mesma tese. Revelam que no período pré-histórico do Brasil, de algum modo, estas terras já abençoaram as terras da descendência de Abraão. De modo que se aplica a nós o que a Bíblia diz para ele: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. O Brasil, no seu aspecto espiritual, é de uma influência extraordinária para o mundo. É que, lamentavelmente, a igreja brasileira não tem noção da sua própria importância para o mundo. Em nenhum lugar do mundo a igreja é tão fervorosa como no Brasil. Nós exportamos missionários, mexeu no meu retorno. Nós exportamos missionários. Temos mão de obra espalhada em todas as partes do mundo, do Oriente ao Ocidente, dos países africanos às nações ricas da Europa e da América do Norte. Somos um povo abençoado de tal modo que os pregadores brasileiros estão entre os mais conhecidos do mundo.
A igreja e o evangelho no Brasil cresce de forma tão assustadora e poderosa que os inimigos da fé cristã se preocupam muito com o crescimento que a igreja brasileira tem e a influência que ela exerce sobre o planeta. Foi demais, vai dar microfonia. As profecias apontam que o Brasil está no alvo profético de Deus para a última arrancada evangelizadora do planeta. Eu disse isso aqui mês passado no culto de missões. O Senhor disse a um grande missiólogo norte-americano chamado Lauren Frister: olhe para o Brasil, porque não são os americanos que hão de liderar a última arrancada missiológica da igreja, mas os povos da fala portuguesa. Há um plano de Deus para o Brasil que a própria igreja brasileira, lamentavelmente, não está sendo despertada para compreender e vivenciá-lo. E já é tempo de despertarmos do sono, para sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos para esta nação e para outros povos. Estava em 2000 e alguma coisa para ministrar na Convenção Internacional da ADONEP, e na hora da pregação, quando eu fui apresentado e me levantei, um pastor de uma delegação europeia me segurou no braço e ele disse: diga para eles que a igreja na Europa está fria. Diga para ele que a igreja na Europa morreu. Mas diga também que nós da Europa não estamos pedindo um avivamento para a Europa. Nós estamos pedindo um avivamento para o Brasil, porque nós sabemos que quando a igreja brasileira vivenciar um grande avivamento, Deus vai usar vocês para abalar o velho continente. David Yong-Cho, pastor sul-coreano, quando veio ao Brasil, disse: a igreja brasileira é um leão adormecido. Mas quando esse leão acordar, o mundo ouvirá o seu rugido. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: acorda, desperta. Segundo, olha o que o Senhor diz: abençoarei. Diga comigo: abençoarei aos que te abençoarem. Repete em uma só voz e convida, vamos juntos: abençoarei aos que te abençoarem. Essa é uma promessa de Deus para Abraão acerca da sua descendência e da nação que dele procedeu. Por exemplo, o Observatório de Estrasburgo revela que o maior número de terremotos e tragédias naturais na terra se dão em nações que profeticamente irão marchar contra Israel. 14 de maio, que dia foi 14 de maio? Quinta-feira? Ontem. 14 de maio é o dia do aniversário de Israel. No ano de 1948, dia 14 de maio, na Assembleia Geral da ONU, Israel foi declarado nação independente com território definido. Apesar das muitas oposições ao ato e ao fato, quem presidiu aquela sessão da Assembleia Geral da ONU foi um brasileiro chamado Oswaldo de Castro Aranha. Ele não apenas deu o seu voto favorável a Israel,
como trabalhou e articulou para que o projeto fosse votado e aprovado, a fim de que a nação de Israel fosse reconhecida como nação. Um brasileiro abrindo uma Assembleia Geral da ONU, defendendo os direitos da descendência de Abraão e levando-a a ser reconhecida como nação. Nisto se aplica a promessa: eu abençoarei aos que te abençoarem. Repete: nós estamos debaixo de bênção. Repete: nós estamos debaixo de bênção. Aleluia. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Todas as vezes que Israel persistiu em pecar, Deus puniu a nação por causa da sua iniquidade. A punição nunca se dá sem que o Senhor avise. A punição nunca se dá sem que haja um nível de tolerância de Deus, até que a medida da sua justiça se complete. Mas Israel foi castigado por Deus por causa do seu pecado, não obstante a aliança. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil também não será poupado se persistir em institucionalizar a iniquidade. Eu corrijo e castigo a todos quanto amo. O fato de o Senhor ter uma aliança conosco, uma promessa sobre nós, não nos exime da responsabilidade de cumprirmos os seus mandamentos e ordenanças enquanto nação. Deixa eu pontuar com os irmãos alguns pecados que Israel cometeu e que Deus tratou deles. Por exemplo, no Êxodo capítulo de número 20, versículo 4, o Senhor diz: não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás a elas, nem a adorarás. Israel cometeu o pecado da idolatria diversas vezes. E a idolatria está na lista dos pecados que ocasionaram a dispersão das 10 tribos. O cativeiro de Babilônia, a punição que a nação sofreu. No livro de Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 3 e 4, o Senhor repreende a Israel por causa do seu desvio espiritual. Êxodo capítulo 32, versículo 9, Moisés ainda estava no monte recebendo as tábuas da lei, e Israel já estava no vale fazendo um bezerro de ouro para adorar e cometer o pecado da idolatria, se afastando de Deus e rejeitando ao Senhor. Se observarmos o território nosso brasileiro, você vai ver que nós somos uma nação altamente idólatra. Somos uma nação que invoca deuses e demônios, que adora a outros deuses. É preciso que a igreja ore, que o povo chamado cristão ore, para que o Brasil reconheça a Jesus como Senhor único e Salvador verdadeiro da nossa nação.
Segundo, o Senhor disse a Israel: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não derramarás o sangue inocente. Ezequiel 22, 6 e 9. O Senhor declara que uma das razões do cativeiro de Babilônia foi o aumento da violência na terra de Israel. Oséias capítulo 4, o Senhor chega a repreender a Israel e diz: há violência sobre violência e assassinato sobre assassinato, por isso a terra geme e clama, e até as aves do céu perecem e os peixes do mar gemem, por causa do derramamento de sangue. O Brasil, não obstante, debaixo de uma promessa, está se tornando uma nação insana no derramamento de sangue inocente. A violência toma conta das nossas ruas e avenidas. A criminalidade cresce. O número de mortos nas ruas das nossas cidades se assemelham a números de uma guerra. E de uma guerra violenta. Reclamamos dos conflitos armados em outras nações, mas o Brasil vive uma guerra que não é mais silenciosa. Inocentes estão morrendo todos os dias da nossa nação. Chega a ser amargo assistir às notícias acerca do Brasil. A igreja precisa se levantar e se mover acerca da paz para esta nação. Os nossos presídios são cidades. Nós temos presídios com milhares de detentos. Alguns são pequenas cidades, outros são cidades de porte médio. O Brasil é dividido em territórios onde organizações criminosas, gangues e outras instituições, vamos chamar assim, do mesmo ambiente, disputam o território. E a igreja precisa começar a se concentrar, a orar pela madrugada, a clamar por esses homens e mulheres, para que a paz de Deus comece a reinar nesta nação, e esta nação seja resgatada pela misericórdia de Deus, e sejamos um país de paz. Provoca o vizinho, fala com ele, ora pelo Brasil. Deus não está inerte ao derramamento de sangue no Brasil. Deus não está cego, nem surdo ao gemido do inocente. E o pior, a violência não está apenas nas ruas, está nas casas. Existe a chamada e famigerada violência doméstica, de ordem física, psicológica, verbal. E se alguém pensa que Deus não está vendo e não irá tomar pé, está enganado. Porque a Bíblia deixa muito claro que o gemido do inocente chega até ele. A Bíblia diz que o gemido do preso chega até ele. O gemido daqueles que estão sendo levados à morte são ouvidos por aquele que é Senhor e dono da vida. Mas sabe o que é interessante, irmão? A restauração do Brasil passa pela igreja.
Vou repetir: a restauração do Brasil passa pela igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura, a cura. Precisamos nos levantar e sairmos às ruas para orar pela nossa cidade. Precisamos transitar nas nossas avenidas, indo para o trabalho, voltando para casa, indo para a escola, estendendo as mãos e abençoando a nossa cidade. Deus chega a dar a Ezequiel uma ordem. Ele manda que ele desenhe o mapa de Jerusalém num tijolo, a fim de clamar por Jerusalém diante da sua tragédia. Vem uma pergunta: quem orou de maneira específica por Feira de Santana hoje? Quase ninguém. Quem orou de forma específica pela Bahia ou pelo seu estado, você que está online, hoje? Pelo Brasil? Nós não nos atentamos para isso, entendemos, ou pelo menos pensamos em entender, de economia, de política, de geopolítica, de inflação, mas não entendemos de sacerdócio. E quando Deus olha para a igreja, Ele diz: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A igreja cumpre papel sacerdotal nesta nação. Ore pelo Brasil, ore pela nossa cidade, ore pela sua cidade. Veja mais, o Senhor disse a Israel, Êxodo 20:14: não adulterarás. Enquanto o Senhor está falando isso para Moisés no monte, o povo já está no vale fazendo orgia cultual, na construção de bezerro. Não foi só idolatria ali, foi orgia cultual. O texto revela isso muito claramente. O profeta Oséias, tomado por Deus, fala do comportamento imoral da nação de Israel nos seus dias. O Brasil é conhecido mundialmente como paraíso do sexo. Turistas do mundo inteiro vêm ao Brasil em busca de sexo livre. Eu não sei em quantas nações do mundo o liberalismo sexual é tão evidente e declarado e escrachado como no Brasil. Será que nós pensamos que Deus não vai se importar com a gente? Ele interviu em Israel. Olha bem para mim, por favor. Deus vai intervir no Brasil. E que nós nos posicionemos para que a intervenção seja com a sua mão, não com o seu braço. Porque quando Ele estende o braço, Ele desbarata as nações. Que sejamos atraídos a Deus pelo amor e não pelo anzol. Que nos movamos para Ele com humildade, sem precisar de humilhação. Que a igreja brasileira seja despertada para um posicionamento espiritual, que a tire da inércia
que ela se encontra. O Senhor disse para Israel, deixa eu agilizar: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja a tua vida prolongada sobre a terra. Mas também essa determinação foi ignorada por Israel. Ezequiel 22, versículo 7 e versículo 11. Esta ordem também é dada para nós como igreja, como nação. E é incrível como os pais são desonrados na nossa cultura. É incrível como os mais velhos são desonrados em nossa cultura. É incrível como as autoridades são desonradas em nossa cultura. Netos que já não honram seus avós, filhos que já não honram aos seus pais. Um jovem disse para mim um dia: pastor, o meu pai é um bêbado, prostituto, que traía minha mãe, eu não posso honrá-lo. Eu disse a ele: você está errado. Quando a Bíblia diz para obedecer, ela diz: obedecei no Senhor. Mas quando ela manda honrar, a honra é incondicional. O simples fato de ser teu pai, o simples fato de ser tua mãe, de ser teu avô, de ser tua avó, já os coloca na condição da dignidade de honra. Eu nasci numa geração que é muito difícil você ter coragem de levantar a voz contra o teu pai ou a tua mãe. Na geração que eu nasci e no padrão que eu fui educado, pais exercem autoridade sobre nós, não importa quão autoridade você se torne. Ainda que você não esteja mais sob essa autoridade, você reconhece a autoridade. Vivemos uma geração que até na igreja pais não são honrados, avós não são honrados, autoridades não são honradas. Isso precisa mudar em nossa cultura. E isso tem que começar pela igreja. A igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade, precisa se posicionar como farol, como luzeiro. Os nossos filhos precisam ser ensinados a honrar os mais velhos. Os nossos filhos precisam ser ensinados a honrarem aos pais. Esse discurso é desagradável aos ouvidos de uma geração chamada de moderna. Mas me perdoem, modernidade sem respeito e honra é burrice. Honra a teu pai e a tua mãe. Se Israel foi punido por quebrar esse princípio, o Brasil não será poupado se não mudar. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, o Senhor diz assim: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. O Senhor está dizendo: o inocente não pagará pelo culpado. Mas no nosso território, quantos inocentes têm pago
pelos culpados. Quantos pais mortos por causa dos filhos, quantos filhos mortos por causa dos pais. Não há piedade, não conhecemos a misericórdia. A vida de um ser humano não tem valor. O que eu não consigo entender é como a igreja não está percebendo esse cenário para se posicionar espiritualmente. Parece que, sabe, quando você mora perto de um esgoto a céu aberto, o teu organismo te adapta ao mau cheiro e aquilo não te incomoda mais. Quando você vai num ambiente que tem esgoto a céu aberto, você se incomoda, mora lá e você se adapta. De algum modo, nós estamos nos adaptando a esse cenário anti-Deus. Já não incomoda mais. Os filmes que nós assistimos são tão violentos que a violência real não nos assusta. As novelas que nós assistimos e as séries têm tanta prostituição, liberalismo e orgia que na real não incomoda mais. Estamos sendo educados para nos adequarmos ao sistema do anticristo. Mas houve uma verdade: você não precisa se adaptar ao sistema do anticristo, porque quando ele estiver reinando, você não pretende estar aqui. O nosso padrão é o céu, o nosso padrão é a glória, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Só quem recebe esta palavra dá um glória a Deus, louve, enalteça ao Senhor. Eu quero muito que quem está me ouvindo agora adote a cultura de orar pela sua cidade e pelo Brasil diariamente. Deixa eu falar mais um pouquinho e depois eu vou te apontar um caminho de esperança. O Senhor disse a Israel em Êxodo 22:7 e em Zacarias 7:10 que o órfão e a viúva deveriam ser protegidos, amparados e assistidos. Vivemos numa nação onde órfãos, viúvas e os chamados desvalidos esmolam, passam fome. O fato de ter havido comida na tua mesa hoje não significa que em todas as mesas do Brasil teve comida. É porque nós nos fechamos no nosso mundo. Como a gente anda de carro, a gente pensa que todo mundo anda de carro. Como a gente come com abundância, a gente pensa que todo mundo come com abundância. Nós nos tornamos tão umbiguistas que nós nos enclausuramos em nossa bolha, em nosso mundo, e o que está do lado de fora já não se percebe mais. Mas há pessoas passando fome. Há crianças malnutridas e até desnutridas. Há idosos sem ter o que comer. Há pessoas padecendo fome. Eu sei, há malandros também pedindo comida, pedindo dinheiro, quando na verdade não é para comida. Mas o fato de uma laranja podre estar na cesta não significa que a cesta é apodrecida. Há pessoas passando necessidades. E nós, como igreja, precisamos orar
e assistir, e trabalhar, e estender a mão, e oferecer o abraço naquilo que está ao nosso alcance. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, manda essa multidão embora para comprar o que comer. Jesus disse: manda a multidão embora nada, dá-lhe voz de comer. Jesus está dizendo: seja dispensa, seja provisão, seja resposta de Deus para o milagre que alguém espera. Fala aí com teu vizinho: você pode ser a resposta que alguém espera. Vamos lá. Foi dito aos hebreus que eles ajustassem as suas medidas, Levítico 19:35, que não cometessem o pecado de lesar a consciência do outro, que não roubassem o direito alheio. Mas Israel não quis ouvir a voz de Deus. Quantos que estão sendo lesados? Às vezes não é só o preço que é alto, é a medida que foi alterada. 1 quilo não é 1 quilo, 1 litro não é 1 litro. A mercadoria custa X, eu cobro X,5. Eu recebo dinheiro para uma missão e na hora de pedir a nota, eu peço a nota com um valor a mais. Ei, se a tua riqueza é roubada do bolso de alguém, não é riqueza, é maldição. Se alguém foi lesado para você receber o que você tem não é teu. Isto não é bênção. Deus não precisa de jeitinho para te abençoar. Deus não precisa que você dê um golpe no seguro para receber o valor. Não, Deus não precisa. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, e Ele abençoa aquele a quem Ele decide abençoar. Somos uma nação que está sendo cobrada por Deus para se posicionar como representante do céu. Somos uma nação cristã, vou lhe provar isso. Tem gente aí que não gosta dessa ideia. Essa pregação vai chegar ao ouvido de alguém que entende que o Brasil não pode continuar como uma nação cristã. Mas presta atenção, está no sangue, está no berço, está na Gênese. Olha bem para os meus olhos que eu vou te dizer uma coisa, eu vou te provar historicamente. O Brasil nasceu cristão. O Brasil nasceu cristão. Vou te provar, a história me garante isso. O Brasil nasceu cristão e ninguém pode tornar uma nação cristã numa nação não cristã. As suas convicções são pessoais e esse pastor respeita, mas entenda, o Brasil é uma nação cristã e nada vai mudar isto. Qual é a esperança? Deixa eu lhe falar um negocinho rápido. Você sabia que originalmente a palavra Brasil não é com S, é com Z? Você sabia que o único país do mundo que escreve Brasil com S é o próprio Brasil? Todas as outras nações escrevem Brasil com Z. Por quê?
Porque até 1945 o Brasil era escrito com Z. É quando ocorre o acordo ortográfico, em 1943, que se decide que o Brasil vai ser escrito com S, não usando o português de Portugal. E o acordo ortográfico entra em evidência em 1945. Muda em quê, pastor? Te digo. Quem era o rei de Portugal que enviou as caravelas para o Brasil? Dom Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Como é o nome do homem que veio comandando as caravelas? Pedro. Um nome bíblico, judaico, que significa rocha, pedra. Quantas caravelas vieram? O rei mandou 13, mas só vieram 12. Quantas são as tribos de Israel? Quantos são os apóstolos de Jesus? Quantas portas em Jerusalém? Aleluia! Pode observar, o Brasil está debaixo de uma aliança espiritual. Que dia eles chegaram no Brasil? Na Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica que foi assimilada pela igreja cristã, porque para Israel ela simboliza a libertação, para a igreja ela simboliza nova vida, novo começo, nova dispensação. Por isso que o monte que eles avistaram foi chamado de Monte Pascual. Observe mais, Frei Henrique de Coimbra, o líder espiritual das caravelas, quando veio para o Brasil, não trouxe nenhum outro símbolo religioso, senão uma cruz. Ah, você não entendeu. O Brasil não foi descoberto com imagens esculpidas. O Brasil não foi descoberto com qualquer ritual religioso, senão com a presença de uma cruz que aponta para Cristo. Por isso que eu lhe disse que o Brasil é um país cristão desde o berço, desde o seu nascedouro. A cruz está hoje em Porto Seguro. Em que estado fica Porto Seguro? Ah, você não sabe. Em que estado fica Porto Seguro? Em que estado nós moramos? Bahia. Nós somos um estado abençoado. A cruz chegou primeiro aqui. Aqui foi realizada a primeira missa, culto a Deus, ao Cristo vivo e soberano. Está lá na Coroa Vermelha, em Porto Seguro. Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a sua primeira carta ao rei de Portugal, dando notícias da viagem, disse: é nossa responsabilidade evangelizar esta terra. É nossa responsabilidade o quê? Evangelizar. Qual é a missão principal da igreja? Evangelizar. Provoca o vizinho, fala com ele: é nossa responsabilidade evangelizar esta terra. É nossa responsabilidade evangelizar esta terra. É nossa responsabilidade evangelizar esta terra. Qual o primeiro nome que foi dado à terra descoberta? Ilha de Santa Cruz, numa referência à cruz. Quando descobriram que não era uma ilha, então mudaram o nome para Terra de Vera Cruz, terra da cruz verdadeira.
Ei, a cruz está na nossa história. Podem tirar das escolas, podem tirar dos fóruns, podem tirar das prefeituras, podem tirar dos ambientes públicos, mas não tirará da nossa história, porque nós nascemos tendo a cruz como marco do nosso descobrimento. Só quem pode dar glória a Deus, se puder, faça. Nós temos a mensagem da cruz. Por isso que o compositor disse: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu já estou terminando, mas não posso mutilar aquilo que registrei para compartilhar contigo. A história do Brasil, na perspectiva dos judeus, na perspectiva judaica, é diferente daquilo que nós aprendemos na nossa tradição histórica local. Nos ensinaram que os viajantes das caravelas eram pessoas desprezadas, bandidos, excluídos, marginalizados, desprezíveis, sem honra. Mas do prisma judaico, aquelas pessoas eram judeus messiânicos, fugindo da Inquisição na Europa. No ano de 1492, iniciou uma perseguição contra judeus messiânicos por meio da Inquisição. E eles fugiram da chamada Península Ibérica e vieram aportar no Brasil. Não, senhores, não era gente que estava fugindo de seus crimes, era gente que estava procurando vida melhor, terra melhor, segurança melhor. Mas eles, além de ser da descendência de Abraão, traziam a cruz de Cristo como símbolo da sua viagem e da sua jornada. Dados históricos comprovam que aqueles judeus, que na nossa colonização existe uma presença judaica muito forte. E é a partir daí que se compreende o nome Brasil. Porque entre eles estava um judeu comerciante chamado Barzilai, cujo nome significa ferro. Quando Barzilai encontrou e identificou uma madeira nobre, ele entendeu que ela era ideal na fabricação de embarcações, de navios, de móveis nobres para os palácios da Europa. O que é comum encontrar nos palácios da Europa: móveis feitos de pau de Barzel, pau de Barzilai ou pau-brasil. A palavra Barzel é uma palavra hebraica que dá raiz à palavra Brasil. É preciso que a gente compreenda quem era Barzilai na Bíblia. Amigo de Davi. Barzilai foi quem confortou a Davi quando ele fugia de Absalão. Barzilai foi quem lavou os pés de Davi, deu água e leite e lhe deu uvas, passas para comer e se alimentar, porque Davi não queria se alimentar. Portanto, pau-ferro passou a ser chamado pau de Barzilai, pau de Barzel, pau-brasil, nome hebraico. Daí a palavra Brasil. O nosso nome, na sua estrutura, na sua raiz, na sua etimologia, tem link, tem raiz judaica e hebraica. De novo, diz assim: nós somos uma nação abençoada.
Eu vou concluir te dizendo uma coisa: no nome Brasil, no acróstico do nome Brasil, estão os nomes das matriarcas de Israel. B, Bila, esposa de Jacó. R, Raquel, esposa de Jacó. A, Azenate, esposa de José, que deu à luz aos 2 filhos de José, que entraram na lista das 12 tribos, quando os outros 2 foram retirados. Z, Zilpa. I é Iot, uma letra hebraica, que é a primeira letra do nome Israel. Eli, de Lia, também esposa de Jacó. No nome Brasil está lá a gênese da bênção de Deus profetizada pelo próprio Deus a Abraão: eu abençoarei aos que te abençoarem. Eu abençoarei aos que te abençoarem. Ninguém para esta nação, porque ela está debaixo de uma bênção extraordinária de Deus. Fica de pé quem puder, por favor. Eu quero lhe convidar agora a levantar um clamor pelo Brasil. Eu pedi que colocasse essas 2 bandeiras aqui, justamente porque eu queria fazer essa conexão de Brasil com Israel. Eu quero te convidar a levantar um clamor pelo Brasil. Mas nós vamos começar clamando por Feira de Santana. A nossa cidade precisa ser visitada pelo Senhor. Bairros, casas, avenidas precisam ser visitadas pelo Senhor. Depois que você clamar por Feira de Santana, mas clama de verdade. Se você sentir vontade de marchar, de caminhar, de bater o pé, isso é entre você e a autoridade que o Espírito Santo liberar sobre a sua vida. Clame agora. Você que está no culto online, clame pela sua cidade. Estenda as suas mãos pela janela da sua casa, do seu apartamento, e clame pela sua cidade agora. Se você não puder clamar em voz alta, não tem problema, ora em silêncio, mas clama pela sua cidade. Em seguida, clama pela Bahia, clama pelo nosso estado. 417 municípios que precisam da visitação do Senhor. Em vez de falar mal do governador, do prefeito, dos deputados, dos vereadores, dos juízes, da polícia, clama agora por eles. Invoque o nome do Senhor pelas nossas autoridades. Em vez de entender, bandido tem que morrer, se posicione como agente de vida e clame para que eles sejam salvos. Clame para que eles encontrem Jesus. E ore pelo Brasil. Clame pelo Brasil. Deixe a sua alma se derramar pela nação. A história diz que quando Jerusalém foi invadida, Abacuque estava sentado fora de Jerusalém, sentado numa rocha. E enquanto Jerusalém era saqueada, queimada e destruída, Abacuque soluçava em lágrimas do lado de fora da cidade. Jeremias diz: quem dera que a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em rios, para que eu chorasse os mortos da filha do meu povo. É a hora de a igreja clamar pela nação. É a hora de profetizarmos sobre a nossa nação, que ela está debaixo de uma bênção poderosa de Deus. Pode orar. É a hora de nos levantarmos contra principados e potestades que querem levar esse país à destruição, ao derramamento de sangue, a se levantar contra Deus. Satanás quer, e tem umas mentes diabólicas querendo uma guerra civil nessa nação. Mas ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer, porque o Espírito Santo vai despertar a sua igreja nesta nação. Pai,
eu te peço, derrama sobre nós o espírito de súplica agora. Leva o teu povo a um clamor espiritual e profético acerca do Brasil. Nós oramos agora pela nossa nação, Senhor. Reveste pastores, diáconos agora de autoridade profética. Posiciona a tua igreja com unção sacerdotal agora, para clamar pela nossa nação. Que as nossas crianças, que os nossos adolescentes sejam provocados a orarem pela nossa pátria. Nós começamos clamando por Feira de Santana, nossa cidade. E cada pessoa que me ouve e cultua comigo agora está clamando pela sua cidade, onde estiver. Nós abençoamos esta cidade, Senhor. Nós abençoamos as ruas e avenidas, bairros de Feira de Santana. Nós abençoamos o prefeito dessa cidade. Nós abençoamos os vereadores dessa cidade. Nós abençoamos a polícia dessa cidade, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária, professores e alunos. Nós abençoamos aqueles que estão no mundo do crime. Pedimos, Jeová, que eles tenham um encontro com a graça. Nós clamamos por Feira de Santana agora. Clame, erga a sua voz e clame. Erga a sua voz e clame. Ajoelhe se quiser, deite se achar melhor, mas clame por Feira de Santana. Nós clamamos pela Bahia, Senhor. Nós abençoamos o nosso estado. E aqueles que estão comigo espalhados no Brasil e no mundo estão clamando pelo seu estado. Nós decretamos que a Bahia é do Senhor, que os 27 estados da nossa federação são do Senhor. Nós abençoamos o Brasil. Nós abençoamos o Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos pelo presidente desse país, Senhor. Nós oramos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e pedimos que ele seja guiado pelo Espírito Santo, que ele seja revestido do Espírito Santo. Nós oramos pelos ministros, nós oramos pelos deputados federais, nós oramos pelos senadores, nós oramos pela Suprema Corte, nós oramos pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós oramos pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós clamamos agora: Brasil, que haja libertação, que a bênção venha sobre a nação. Eu oro agora pela igreja, Senhor. Eu peço que a igreja brasileira seja tomada de uma onda de poder, que a igreja brasileira seja tomada de uma onda de autoridade. Começa aqui agora, começa aqui agora. Vento do Espírito Santo, vem e sopra nesta casa, vem e sopra nesta casa. Move-te agora sobre a tua igreja, faz o teu povo ser revestido de poder. Espírito de Deus, dá sinais, nos dá sinais de que a tua igreja está sendo movida em glória. Nos dá sinais. Levanta agora o teu povo com clamor. Leva alguns ao pó, outros saltem profeticamente. Faz alguns dançarem na unção do Espírito Santo. Meu Pai, faz com que os nossos pastores sejam cheios de autoridade agora, cheios de unção. Nós abençoamos as forças armadas do Brasil, o exército, a aeronáutica, a marinha. Nós abençoamos em nome de Jesus. Espírito de Deus, sopra nesse lugar agora, sopra nesse lugar agora, sopra neste lugar agora. Você que está em casa, recebe a unção do Espírito Santo. Igreja, abre a boca, ergue a voz, quebra o protocolo, quebra o gesso, sai do seu lugar se você desejar. Clame pelo Brasil. É o Brasil dos nossos filhos, é o Brasil dos nossos netos. A nossa nação está debaixo de bênção. A igreja tem que se posicionar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa profetizar.